A guerra nuclear tem assombrado nosso mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Os medos cresceram após ver a devastação em Hiroshima e Nagasaki. Com os Estados Unidos possuindo quase metade das 13 mil ogivas nucleares estimadas no mundo, surge a questão de quem eles podem ter na mira. Quais fatores complexos influenciam a escolha de alvos nucleares pelo tomador de decisões? Vamos explorar o contexto histórico deste assunto crítico, cálculos estratégicos, dilemas éticos inevitáveis. Explorar esses aspectos nos dá uma visão mais detalhada dos possíveis alvos e a lógica de suas escolhas. Porém, antes de saber quem a América pode alvejar, precisamos primeiro entender como a América chegou à posição em que se encontra hoje. A América e aliados saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, iniciando uma nova era de tensão geopolítica, conhecida amplamente como a Guerra Fria. Neste período, Estados Unidos e União Soviética se confrontaram em uma corrida armamentista, acumulando enormes arsenais nucleares. Ambas superpotências planejaram atacar os ativos uma da outra, como cidades, instalações militares e centros de controle. Ambos os lados, com seus arsenais e estratégias, participaram de conflitos regionais importantes, como guerras por procuração, a exemplo da Guerra Soviético-Afegã. A Guerra Fria gerou o princípio da destruição mútua assegurada, onde se armas nucleares fossem usadas, ambas as partes seriam destruídas. Isso significava que mirar em cidades e civis inocentes era uma opção de último recurso, pois inevitavelmente desencadearia uma retaliação cataclísmica. Este passo de volta à história nos dá uma compreensão dos possíveis alvos de um conflito nuclear. Após a Guerra Fria, nosso mundo viu alterações na geopolítica. Essas mudanças provocaram uma reavaliação dos Estados Unidos, distanciando-se da doutrina da destruição mútua assegurada da Guerra Fria. A evolução dessa estratégia deu origem ao direcionamento contra forças. Essa mudança representa uma partida da mentalidade da Guerra Fria e enfatiza mais em precisão e adaptabilidade. O foco contra forças se dá nas habilidades militares do adversário e na infraestrutura de comando. Ele incorpora o desejo de minimizar o dano a não combatentes e civis inocentes. Esta abordagem reconhece as consequências do dano colateral e busca mitigá-lo. Os alvos militares seriam o foco inicial. No direcionamento nuclear, um dos fatores que exige consideração é o objetivo: tornar a infraestrutura militar de um adversário impotente. Este é militar multifacetado. A infraestrutura inclui componentes críticos como silos de mísseis fortemente fortificados, até extensas bases aéreas e imponentes docas navais. Essas instalações formam a espinha dorsal da capacidade de um adversário de montar um contra-ataque no terrível evento de um confronto nuclear. Os Estados Unidos, como guardião de sua segurança e sobrevivência, enfatizam a necessidade de neutralizar esses ativos estratégicos. O objetivo é estabelecer um dissuasor significativo contra possíveis adversários. Ao incapacitar a capacidade de um inimigo de retaliar efetivamente, os Estados Unidos buscam inclinar o precário equilíbrio de poder a seu favor. É um empreendimento de alto risco que sublinha a gravidade e complexidade da estratégia nuclear, onde cada movimento carrega consequências pesadas em um mundo imprevisível e assustador. E enquanto destruir as armas seria o primeiro golpe, o segundo golpe iria para o centro nervoso de toda a cooperação. Dentro da paisagem intrincada da estratégia nuclear, outra faceta crítica é perturbar os sistemas de comando e controle do oponente. Isso representa uma consideração crucial, pois forma o centro nervoso da capacidade do inimigo de organizar uma resposta coerente. Os Estados Unidos são frequentemente compelidos a contemplar como minar a capacidade do adversário de orquestrar uma retaliação rápida e eficaz. Esse esforço vai além de apenas visar ativos militares. Ao atacar esses elementos, os Estados Unidos buscam interferir na maquinaria de retaliação do inimigo. Essa dança complexa envolve muitos alvos potenciais, incluindo satélites de comunicação, quartéis generais militares e bunkers de alta patente. O objetivo é introduzir o caos na capacidade do inimigo de responder rapidamente a uma ameaça nuclear. No entanto, esse tipo de ação deve ser feito com considerações significativas. No perigoso reino do conflito nuclear, minimizar o dano colateral é uma preocupação complexa e eticamente desafiadora, além de estratégica. Os Estados Unidos, como outras nações, armados com capacidades nucleares, encontram-se lutando com um profundo
Dilema moral, um que depende do delicado equilíbrio entre objetivos militares e o imperativo inequívoco de proteger vidas inocentes. Com os avanços globais na tecnologia militar, os Estados Unidos não ficaram estagnados. Sistemas de mira inovadores e o advento de munições guiadas com precisão deram uma nova precisão para escolher alvos específicos. Esses avanços tecnológicos tornaram, em teoria, possível atacar cirurgicamente ativos militares, minimizando o risco para a população civil. No entanto, essa aparente precisão não dissipa completamente a sombra de consequências não intencionadas. O perigo de danos colaterais é grande, lançando uma sombra longa e inquietante sobre qualquer operação militar, particularmente uma de proporções nucleares. É um lembrete constante da complexa paisagem moral que os formuladores de políticas e líderes militares devem navegar. Destaca a gravidade das decisões tomadas em salas de guerra, onde vidas estão em jogo. Nesse âmbito, a busca pela precisão não é apenas uma proeza tecnológica, mas um imperativo moral, um reconhecimento da profunda responsabilidade de empunhar o imenso poder das armas nucleares. O que levanta a questão: quais dilemas éticos surgem ao usar armas nucleares? O dilema do decisório com o alvo nuclear é o medo de dano para as populações civis. Esse dilema ético atinge seu ápice ao contemplar o alvo em cidades e não combatentes, invocando questões fundamentais no cerne da nossa humanidade compartilhada. No coração deste dilema moral está o princípio da proporcionalidade, um princípio consagrado nas leis do conflito armado. O princípio insiste que o dano infligido a civis e locais não militares não deve, em nenhuma circunstância, exceder a vantagem militar obtida. Representa um baluarte contra a violência indiscriminada e sublinha a necessidade de manter o equilíbrio. As dimensões éticas de mirar em civis, particularmente em guerra nuclear, seguem provocando debates intensos e recebem duras críticas de filósofos morais, especialistas jurídicos e cidadãos preocupados igualmente. Os argumentos vão desde o princípio da imunidade de não combatentes, que sugere que civis nunca devem ser intencionalmente alvo, até as duras realidades da guerra moderna, onde distinguir entre combatentes e não combatentes pode se provar extremamente desafiador. Os dilemas éticos em torno do alvo de civis estão longe de serem abstratos ou teóricos. Eles têm consequências tangíveis para a vida de indivíduos inocentes e comunidades. A pura destrutividade das armas nucleares amplifica essas preocupações, lançando uma sombra ainda mais escura sobre a paisagem moral. Mas os civis não são a única coisa que pode ser afetada por uma explosão nuclear. A guerra nuclear paira pesada com uma profunda realização. Na verdade, as armas atômicas surgem não somente como instrumentos de destruição em massa, mas como catalisadores para a devastação ambiental em escala global. Na vanguarda dessas preocupações está a sombria sombra da precipitação radioativa. Este é um subproduto insidioso de explosões nucleares que se infiltra na atmosfera. A precipitação radioativa representa uma ameaça duradoura à saúde humana, contaminando o solo, a água e o próprio ar que respiramos. Gerações futuras podem suportar o ônus de doenças por radiação, ressaltando o terrível legado intergeracional da guerra nuclear. No entanto, as consequências ambientais não param apenas na radiação. A pura força das detonações nucleares cria cicatrizes duradouras no mundo natural. Ecossistemas já afetados por mudanças climáticas e destruição do habitat sofrem danos graves. A indiferença às fronteiras geopolíticas intensifica o medo dessas consequências. As repercussões da guerra nuclear, tanto em termos de contaminação radioativa quanto de transtorno ecológico, não conhecem fronteiras. Considerando, mas ainda não resolvendo esses pontos, quais são as nações onde os Estados Unidos têm maior chance de se envolver e onde especificamente nessas nações atacar? Quando olhamos para o cenário global contemporâneo, surge uma realidade significativa e complexa: a presença duradoura da Rússia como a principal adversária nuclear dos Estados Unidos. A Federação Russa, com seu vasto arsenal nuclear, surge como um formidável concorrente. A pura magnitude do arsenal nuclear da Rússia serve como um lembrete da gravidade da situação. É um arsenal refinado e expandido ao longo de décadas, refletindo o compromisso em permanecer uma superpotência. Esta coleção gigantesca de armamento nuclear serve como um símbolo de dissuasão, uma força a ser considerada, e uma realidade dura que qualquer estratégia nuclear deve considerar.
No contexto sóbrio de um possível alvo, os Estados Unidos inevitavelmente focariam nos ativos militares russos. Esses ativos abrangem uma rede intrincada de instalações estrategicamente significativas, bases navais e formidáveis centros de comando localizados nas seguintes cidades. Moscou é a primeira e mais aparente cidade que a América provavelmente miraria em qualquer conflito hipotético com a Rússia. Como a capital política da Rússia, Moscou possui um imenso significado simbólico e estratégico. Atacar Moscou perturbaria o governo russo e decapitaria sua liderança. São Petersburgo é relevante na economia e cultura russa. Sua posição no Mar Báltico a faz uma cidade portuária relevante. São Petersburgo também abriga várias indústrias russas como construção naval, aeroespacial e manufatura. Atacar São Petersburgo pode debilitar a economia russa e sua capacidade produtiva militar. Kaliningrado tem grande importância estratégica devido às suas instalações militares. É um posto crucial para a Rússia, permitindo sua projeção de poder no Báltico. O alvo americano em Kaliningrado poderia perturbar intensamente as operações militares russas na Europa. Vladivostok é o principal porto e base naval da Rússia no Oceano Pacífico. Mirar em Vladivostok em uma guerra poderia enfraquecer a Rússia na região Ásia-Pacífico. Murmansk é uma cidade crucial no Círculo Ártico por sua relevância no Ártico russo. A cidade é base naval importante e centro para transporte e exploração de recursos no Ártico. Dado o impacto da região ártica, um conflito total poderia ver o alvo em Murmansk para limitar a influência e controle da Rússia na área. Yekaterinburg, nas Montanhas Urais, é uma cidade industrial significativa. Ela contém indústrias essenciais como metalurgia, produção de maquinário e infraestrutura de transporte. Atacar Yekaterinburg pode resultar em grande interrupção na capacidade industrial da Rússia e no fluxo de bens e recursos do país. Ao discutir bens e recursos, vamos observar mais atentamente um dos principais parceiros comerciais e adversários dos Estados Unidos. Ao navegarmos pelas correntes mutáveis do cenário geopolítico global, é evidente que a China tem surgido como uma força formidável em ascensão nas capacidades nucleares. O crescimento medido do arsenal nuclear da China a transformou em um importante ator no cenário internacional, desafiando a ordem estabelecida e remodelando a dinâmica de segurança global. Decisões de direcionamento surgem nesta teia intrincada de estratégia. O foco principal, inevitavelmente, se voltaria para as principais cidades chinesas com valor estratégico. Como capital da China, Pequim é um centro político e econômico, e um hub militar estratégico. É a sede do Exército de Libertação Popular e da Comissão Central Militar. Isso o faz um centro de supervisão para a defesa do país. Xangai, uma crucial cidade portuária com instalações navais e estaleiros, é estratégica para a Marinha Chinesa. No sul da China, Guangzhou é um centro naval e marítimo, sede da Frota do Mar do Sul da Marinha do Exército de Libertação Popular. Desempenha papel-chave na estratégia marítima chinesa no Mar do Sul da China. Lanzhou é a sede do Comando do Teatro Ocidental. É encarregado das fronteiras ocidentais da China, incluindo áreas que limitam com a Índia. A ilha de Hainan, no Mar do Sul da China, é crucial pelas suas instalações militares e pelo seu papel nas demandas marítimas chinesas. Apesar de China e Rússia ostentarem grandes arsenais nucleares próprios, basta um pequeno punhado de bombas para causar danos consideráveis, e é por isso que estas próximas duas nações também são prováveis alvos. A Coreia do Norte e o Irã são jogadores notáveis, embora seus arsenais nucleares sejam mínimos comparados aos Estados Unidos, Rússia e China. Essas nações podem exercer substancialmente arsenais menores, emanam ameaças críveis, demandando vigilância e atenção nos Estados Unidos na estratégia nuclear. A Coreia do Norte é um desafio devido à sua tendência para retórica provocativa e testes de mísseis. Os Estados Unidos precisam avaliar com cautela a natureza e a credibilidade da ameaça, mantendo estabilidade no leste asiático. Vamos analisar alguns alvos potenciais. A capital, Pyongyang, tem grande relevância política e importância militar. Abriga instituições governamentais, militares e o Comando Supremo do Exército Popular da Coreia. Kaesong, próxima à fronteira intercoreana, é uma cidade histórica estratégica. Tem sido o local de discussões e negociações intercoreanas. Também existem instalações militares nas proximidades. Wonsan é um porto na costa leste norte-coreana. Também é uma base naval substancial para a Marinha do Povo Coreano.
Sinuiju, na fronteira chinesa, é vital para o comércio norte-coreano. Há uma ponte ligando a cidade chinesa de Dandong, favorecendo o comércio transfronteiriço. Igualmente, o programa nuclear do Irã tem causado preocupações internacionais devido às suas ambições nucleares. Eles também têm várias cidades no radar da América. Teherã. Como a capital e a maior cidade do Irã, Teherã abriga instituições governamentais e militares. Isso inclui o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas, o Estado-Maior das Forças Armadas e os centros de decisão de defesa e segurança do país. Isfahan é uma cidade com uma robusta presença militar. A base aérea de Isfahan abriga caças e aeronaves de transporte e instalações nucleares, como a planta de enriquecimento de urânio de Natanz. Bandar Abbas abriga instalações navais na costa sul do Irã, incluindo a base principal da Marinha Iraniana e instalações navais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Bushehr possui a primeira usina nuclear do Irã, a usina nuclear de Bushehr, uma instalação militar essencial e sensível. Além das ameaças dessas nações e suas capacidades nucleares, existem outras armas à disposição, de atores ruins que poderiam prejudicar os Estados Unidos a tomar uma ação. Na paisagem em evolução da guerra moderna, as fronteiras do conflito transcenderam o engajamento militar tradicional. Aqui surge um novo campo de batalha, onde a guerra não se limita mais a implantar tropas e disparar armamentos convencionais. A guerra, porém, se alastrou para o domínio digital, dando origem à era da ciberguerra. Dentro deste paradigma transformado, os Estados Unidos, como outras nações, enfrentam o desafio de integrar essas capacidades em evolução em seu quadro estratégico abrangente e decisões de direcionamento. A ciberguerra emergiu como uma ferramenta potente no arsenal moderno. Por outro lado, as armas convencionais guiadas oferecem precisão e flexibilidade necessárias para atingir alvos militares com mínimo dano colateral. Incorporar essas capacidades no cálculo estratégico torna-se imperativo, refletindo a natureza dinâmica da guerra contemporânea. Decisores precisam gerir considerações variadas, como desenvolver defesas cibernéticas para proteger ativos nacionais, lidar com implicações éticas de operações cibernéticas e a complexa interação entre processos cibernéticos e cinéticos. Os Estados Unidos se encontram no nexo dessas questões complexas, navegando na integração do uso estratégico da ciberguerra e armas convencionais precisas. Isso mostra a natureza transformadora do conflito na era atual, onde as nações devem se adaptar e inovar para salvaguardar seus interesses, enquanto aderem aos princípios éticos que fundamentam as leis do conflito armado. Nesta paisagem multifacetada, a previsão estratégica e a adaptabilidade é primordial enquanto o mundo lida com a constante evolução do rosto da guerra. Então, com tantas formas de luta disponíveis, como as nações podem ser impedidas de iniciar o apocalipse? Na complexa paisagem da segurança internacional, os acordos de controle de armas se destacam como faróis de diplomacia e cooperação. Um exemplo marcante é o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, simbolizando esforços coletivos das nações. O tratado promove estabilidade global, mitigando riscos de arsenais nucleares. O objetivo desses acordos é limitar as armas nucleares implantadas e incentivar a transparência entre as nações nucleares. Os acordos de controle de armas essencialmente reconhecem que a proliferação descontrolada de armas nucleares é uma ameaça existencial à humanidade. Ao limitar o tamanho e a implantação de arsenais nucleares, esses acordos contribuem significativamente para remodelar as escolhas de alvos no âmbito nuclear. As restrições incentivam uma mudança de um grande poder de fogo para um direcionamento mais seletivo e discriminatório, enfatizando a importância da precisão e minimizando danos colaterais. Ademais, acordos de controle de armas trazem uma dimensão crítica de previsibilidade. Medidas de transparência, como trocas de dados e inspeções locais, fornecem aos estados nucleares percepções sobre as capacidades e intenções alheias. Essa transparência reduz mal-entendidos, erros de cálculo e possíveis escaladas não intencionais durante crises. Assim, estratégias de segmentação são informadas por uma compreensão mais abrangente das capacidades do adversário, reduzindo o risco de conflito não intencional. Neste contexto, o conceito de dissuasão assume o centro do palco. Dissuasão, onde a mera ameaça de retaliação nuclear dissuade potenciais adversários de tomar ações hostis, continua sendo um motor significativo na formação de estratégias de alvo.
Acordos de controle de armas complementaram a dissuasão ao estabelecer as regras do jogo, definindo limites na escada de escalada e fornecendo um quadro para a gestão de crises. Eles fortalecem a credibilidade da dissuasão nuclear, limitando os cenários de uso. Os acordos de controle de armas são vitais para a segurança global, influenciando profundamente as escolhas de alvos dos estados com armas nucleares. Eles destacam a responsabilidade compartilhada das nações em mitigar os riscos catastróficos associados às armas nucleares e promover a estabilidade em um mundo incerto. Neste delicado equilíbrio entre desarmamento, transparência e dissuasão, o mundo busca traçar um caminho a seguir, um futuro onde a ameaça de conflito nuclear é diminuída e o imperativo de salvaguardar a humanidade prevalece no final. A questão de quem os Estados Unidos poderiam ter como alvo em uma guerra nuclear é um dilema multifacetado, que está entrelaçado no tecido da história, considerações estratégicas, ética e na paisagem global, constantemente em mudança. Embora as instalações militares e os centros de comando provavelmente sejam o foco, o imperativo moral de minimizar danos colaterais e poupar vidas civis permanece um desafio formidável. Em um mundo tão interligado como nunca antes, as repercussões da guerra nuclear transcendem fronteiras, afetando não apenas os combatentes, mas também civis inocentes e até mesmo o próprio planeta. Portanto, formuladores de políticas e cidadãos devem se envolver em discussões ponderadas sobre a ética e as implicações estratégicas do direcionamento nuclear. Em última análise, o objetivo principal deve ser evitar o uso de armas nucleares como um todo, conscientes das consequências catastróficas que elas acarretam para a humanidade e nosso planeta frágil. Obrigado por assistir, cuide-se!